Glória a Deus, graça e paz. Eu acho que os irmãos não entenderam. Acho que o som não chegou até aí, né? Graça e paz, igreja do arrebatamento. Amém. Agora sim. Graça e paz, todos que estão nos assistindo também pelas redes sociais. Boa noite a todos. Quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui nessa cidade maravilhosa, né? Cidade do Espírito Santo. Para nós é uma alegria e nós sempre vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, para louvarmos a Deus, agradecer a Deus juntos, nesse dia que se começa, né, o Congresso da Família. Creio que durante esses 3 dias Deus irá falar profundamente aos nossos corações. Há uma unção de Deus presente nesse lugar, amém? Há uma unção de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Fala para ela, diz: há uma unção de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. E estaremos aqui durante esses 3 dias juntinhos, amém? Mas eu queria convidá-los, vocês, para vir mais à frente. Aqueles que estão sentados lá atrás, vem mais para frente. Gostaria que você ocupasse as cadeiras. Eu não sei se é porque está mais frio ou está mais quente, mas eu acho que já está bem climatizado o ambiente, né? É porque quando mais próximo nós estivermos, nós somos como brasa, amém, amados? O fogo vai passando de um para outro, daqui a pouco nós vamos estar incendiados mais ainda, né? Creio que nós já estamos bem ministrados assim, pelo Senhor. Já tivemos a oportunidade também de ministrar a Deus através dos nossos cânticos, dos nossos louvores, dos salmos, da nossa oração. Mas quando nós estamos mais próximos, isso traz realmente um fogo da presença do Senhor. Bem, eu sei, a maioria já me conhece, eu sou Deus Del, mais conhecido como Del, sou pai do Johnny, mas não somente do Johnny, mas também pai do Diego, do Diogo, da Vitória e do Gabriel. Temos 5 filhos, né? Ganhamos mais 2 filhas, que foi a Priscila Monara e também a Carol, também, que é a esposa do Diego. Então a família está crescendo, né? Está crescendo cada vez mais. Quando vier os netos, vai crescer muito mais. Mas nessa noite nós queremos compartilhar para os irmãos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu já contei um pouco do meu testemunho, do nosso testemunho, né? De antes de sermos cristãos, eu era alcoólatra, né? Um prostituto e muito mais, e que eu não posso falar aqui para os irmãos, mas que Deus, o importante é que Deus transformou a minha vida e transformou também, aleluia, a minha família e a nossa história. Sou casado, vai fazer 32 anos, agora no dia 4 de março, faz 32 anos que eu sou casado com essa linda, com essa princesa que está do meu lado, pastora Cris, né? E que teve um papel fundamental, foi uma mulher usada tremendamente por Deus para que hoje eu estivesse aqui. Então, louvo a Deus, porque naquele dia 29 de junho de 1999, eu entreguei a minha vida a Jesus. E foi aí que começou uma grande transformação de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa. Mas antes, aprove o Senhor que ela buscasse a Ele antes, tivesse um encontro com Deus. Um encontro que mudaria toda a nossa história. E nessa noite, nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações ao longo dos anos. E eu quero nesse momento passar a palavra para a pastora Cris. Amém? Amém. Shalom. Shabbat shalom. Glória a Deus. Quero dizer que estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês, como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, né, da pessoa também, né, do pastor Cleófas, pastora Gorete, toda a sua família. É um privilégio. Vocês podem ver que todo ano a gente está aqui, né, com vocês. Né? Ano passado não podemos vir, mas glória a Deus, né? Esse ano aprove o Senhor, né, nos abençoar e estar aqui de volta com vocês. Dizer que eu amo demais essa igreja fervorosa. Amém? Igreja cheia de Deus. Louva a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe cada um. É como o Del falou,
nós temos da parte do Senhor uma palavra, né, para nós, amém? Que tudo vem dele e tudo volta para ele, amém? Glória a Deus. E, amados, o que nós precisamos entender é que hoje a família tem sido um alvo principal de todas as forças, em todas as esferas espirituais. E a família ela tem sido bombardeada de uma forma desleal principalmente nesta geração. Nós, cada dia, temos visto toda a artilharia do inferno lançado contra a família. E a família, queridos, se ela não se fortalecer em Deus, se ela não buscar os propósitos, os caminhos em Deus, ela se torna um alvo fácil nas mãos do inimigo. Quantos casamentos nós estamos vendo hoje, até na própria igreja, há um conformismo. Às vezes as pessoas estão separando, pessoas que eu estou falando de dentro do convívio cristão, que estão separando novos casamentos. E isso, querido, nós não podemos como igreja simplesmente fechar os olhos, cruzar nossos braços e aceitar. Nós precisamos mais do que nunca lutar contra todas as forças do inferno para fazer com que essa instituição criada por Deus, chamada família, que ela possa ser fortalecida. E a palavra do Senhor diz que contra a igreja, as portas do inferno, ela não irá prevalecer. Nós somos a igreja de Cristo composta por famílias, homens e mulheres de Deus, que teve as suas vidas transformadas. Nós temos na igreja ex-bruxos, ex-tudo dentro da igreja. Pessoas que foram transformadas e que essa transformação, ela chegou até as famílias. Nós somos uma família transformada pelo esse poder sobrenatural de Deus através da palavra. Pois a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra entre juntas e medula, entre alma e espírito, e traz uma transformação em nossas vidas. Então, querido, quando nós expomos a palavra de Deus, nós aprendemos os projetos eternos de Deus, com certeza a nossa família irá viver dias felizes. Amém? Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Amém. E nós vamos estar falando o tema, né? Os 7 fundamentos de uma família feliz. Amém? Está saindo aí já, né? Amém. Glória a Deus. Nós podemos olhar nesses dias e ver e olhar para a diferença, né? Olhar a diferença de uma família feliz e de uma família conturbada, né? E qual o caminho para que essa família seja feliz, tenha essa felicidade? Eu costumo dizer que família perfeita não existe. Família perfeita, se você estiver procurando a família perfeita, você pode subir, só no céu. Mas a família feliz você encontra. E é através de quê? De Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 3: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Então, o que Deus traz para que nós, nessa palavra, venha ter o discernimento de que, com sabedoria, se constrói uma casa. Como é que nós podemos ter uma sabedoria? Através da palavra, através de Jesus Cristo, dentro da nossa família. Amém? Dentro da nossa família. E com Jesus Cristo, ela vai ser consolidada. E o que nós a cada dia precisamos almejar? Jesus Cristo em nossa casa. Porque, irmãos, é a pessoa mais importante
A pessoa que nós devemos a cada dia clamar por Ele, viver por Ele, para que nós possamos ser verdadeiramente uma família feliz, uma pessoa feliz. Amém? Glória a Deus. Família próspera, abençoada e feliz é resultado de uma construção bem feita. Irmãos, posso te dizer, há 20 anos atrás, a minha família era uma família completamente destruída. Destruída. Destruída de quê? Destruída de tudo que não agradava a Deus. Mas, através de Jesus Cristo, na minha casa, com uma célula, minha família foi restaurada. Eu fui a primeira da minha casa. E um dia me falaram de Jesus. E eu aceitei o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu aceitei não, né? Ele me aceitou. Ele me aceitou. E um dia, a minha casa foi transformada. Porque eu abri a porta da minha casa. Eu abri para que Deus entrasse, que Jesus fosse presente. E minha casa foi transformada pelo poder do sangue de Jesus. Um poder transformador apoderou da minha casa. E Deus fez grandes coisas. E está fazendo até hoje, até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Então, hoje, nos nossos dias, quantas pessoas, quantas famílias hoje não têm recebido Jesus? Às vezes, fazemos um convite a alguém para que nós vamos à sua casa e as pessoas, não, hoje não dá. Irmão, posso abrir uma célula na sua casa? Não, hoje, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, não rejeite Jesus dentro da sua casa. Não rejeite essa pedra. Não rejeite essa bênção dentro da sua casa. E quando chegaram e disseram, Cris, eu posso abrir uma célula na sua casa? Você, seus filhos, disse, mas abrir célula, como é que é isso? Não estou entendendo. E tá. Não, é um grupo que nós vamos orar. E tá. Meu esposo ainda não era convertido. E quando eu abri a porta para Jesus entrar, eu abri e os irmãos ali fazendo célula dentro da minha casa e para a glória do Senhor. Deus fez uma transformação na vida do meu esposo. Tudo para a honra e glória do Senhor. Então nós deixamos que o Senhor construísse aquela casa que estava caída. Uma casa que estava totalmente destruída. Os filhos já assim, o inimigo querendo agir na minha vida, na vida dele. E aonde eu abri as portas da minha casa, eu não queria nem saber. Eu gostava de festa. Tudo que é coisas ruins do mundo, essas festas satânicas, eu estava ali. Porque eu não conhecia o Senhor. Mas no dia que eu abri a porta da minha casa, toda a minha casa foi para Jesus. Aleluia. Amém. E é muito interessante, queridos, essa posição que muitas vezes tem que partir da mulher. Porque às vezes a pessoa até fala assim, não, eu só vou para Jesus se Jesus fizer isso. Eu só vou para a igreja
se o Senhor converter o meu marido e se o meu marido for também. Ou vice-versa, eu só vou para a igreja se minha esposa for. E queridos, é necessário um passo de fé por parte da esposa. Não apenas para que o marido se converta, para que a esposa se converta, para que os filhos se convertam, mas para que Jesus seja o centro na nossa casa. Para que Jesus seja o centro da atenção de toda a família. O Salmo 127 já diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Faz toda a diferença quando Jesus ele é o centro da nossa casa, onde a casa passa a ter essa presença, não somente nos dias de domingo, mas todos os dias. Realmente foi o que aconteceu nos primeiros momentos, vamos dizer assim, de conversão da Cris, que eu comecei a ver Jesus na vida dela. Eu comecei a ver algo diferente na vida dela. Querido, se eu não tivesse visto Jesus na vida da Cris, eu não ia sentir nenhum desejo por a igreja, porque eu tinha aversão. Eu só imaginava que pastor era ladrão. Quantas vezes eu falava que, chegava e falava, eu não vou para a igreja, para quê? Para dar isso para a igreja, para dar aquilo para pastor. Mas, querido, quando eu vi a transformação que houve na vida da Cris, comecei a desejar a Jesus. E isso é importante. Por que nós estamos falando isso? Porque, querido, é necessário, às vezes você está enfrentando uma situação na sua casa. Talvez com o seu marido, talvez com a sua esposa, talvez com o seu filho. Mas que, às vezes, chama o filho apenas para confrontar, para dizer que você precisa e às vezes verbaliza muitas coisas que não deveria verbalizar. Porque dizer que ele não presta, dizer que não tem jeito, queridos, Deus nos levantou para profetizar que tem jeito. Tudo tem jeito, queridos. A Cris poderia olhar para mim e dizer, não tem mais jeito. Vocês não estão entendendo. Às vezes você olha para o pastor Del, olha para a pastora Cris, olha para os seus filhos, para o Johnny, para os seus filhos, para a Vitória, para o Gabriel. E vocês não imaginam, às vezes nem nossos filhos imaginam isso. De que quando nós não tinha a presença de Cristo em nossa casa, em nossas vidas, a nossa vida era conturbada, era uma zona de guerra. Nós vivíamos em uma vida, querido, infeliz. Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, tinha tudo que nós precisávamos, nós tínhamos em abundância, mas não tinha paz, não tinha alegria, não tinha felicidade. Porque o dinheiro não compra essa felicidade. Riqueza nenhuma compra essa felicidade. Hoje nós podemos viver com pouco, mas temos alegria em tudo, porque Jesus faz presente em nossa casa. Então essa é uma parte muito importante, querido, quando nós entendemos que Jesus ele é a pedra angular, é a pedra mais importante, é Ele que traz essa consolidação na nossa família, é Ele que traz essa resistência em toda a nossa casa. Somente em Jesus Cristo, querido, nós podemos viver um casamento feliz. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. E esse casamento feliz só é possível com Jesus. Amém? Então, esse texto fala que Jesus ele é a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Quantas pessoas continuam rejeitando Cristo? Quantos anos eu passei rejeitando Cristo? Um colega meu, que hoje é pastor também, que era amigo de farra, às vezes ele passava lá em casa para falar de Cristo, para mim, eu falava que eu não estava. Muitas vezes a Cris, olha, não está. Além de mentir, colocava os meus filhos para mentir também. E queridos, entenda isso, que Jesus, às vezes, ele não é aceito nas famílias. E lá na minha casa era assim, eu disse, eu não quero esse Jesus. Eu já tenho Jesus desde quando eu nasci. E às vezes quando nós falamos de Cristo para as pessoas continuam rejeitando. E essa pedra angular é como nós temos aí nessa figura, que é a pedra angular. É uma pedra de sustentação. Para vocês entenderem todos esses tijolos de couro avermelhado, ele é colocado primeiro, ele é sustentado por algumas estacas. E só por último é colocada essa pedra, que após colocar essa pedra, eles tiram todas as estacas. Isso simboliza o que nas nossas vidas? Que muitas vezes, querido, nós
Estamos construindo uma família, mas falta a pedra principal, a pedra angular, que é Jesus. E se não existir essa pedra, querido, toda a construção, se essa pedra, que é essa branca que está aí, a pedra angular, se ela for removida, toda a estrutura cai. Então, quando nós temos a pedra angular, Jesus Cristo, na nossa família, há uma sustentação, uma firmeza em toda a estrutura, porque Jesus, Ele é o centro, Ele é a pedra principal da nossa vida. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Edificada no fundamento dos nossos antepassados. E eu fico olhando assim para essa palavra. A nossa família, muitos hoje ainda estão presos lá atrás, no passado. Importantíssima a nossa família. Mas quantos estão presos? Porque minha mãe servia assim, eu vou servir assim também. Porque o meu pai servia assim, eu vou servir assim também. Não, meu irmão. As maldições hereditárias nós temos autoridade de quebrar. Amém. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas, as maldições serão quebradas. É quebrado. Então, na nossa família, eu posso dizer assim, família. Minha família era uma família conturbada. Sou filha de pais separados, né? Então, eu pude ver o que é uma separação. Eu pude olhar e dizer, meu Deus, eu não quero isso para mim. Pai alcoólatra, hoje ele não é mais, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Minha mãe, cheia de maldições, hoje não tem mais, para a glória de Deus. Amém? Então, a nossa família foi edificada no fundamento dos nossos antepassados. Mas a geração passada tem tanta importância na vida de uma pessoa que o primeiro dos 4 evangelhos. Conheça a genealogia de Jesus. A gente pode ver, né? A genealogia de Jesus, que está ali em Mateus, né? Aleluia. Estão entendendo, igreja? Amém? Deus nos dá hoje a oportunidade de construir o futuro de nossa família. Como fazer isso? Eu vi isso na minha vida. Nós nos casamos, eu tinha 14 anos, ele tinha 18. Casei muito nova. Então, pense, uma criança. Pode dar risada, viu? Então, nós somos muito bombardeados, a nossa família. As pessoas diziam que nós não iríamos viver um ano. Eu não me lembro de muita gente assim estar no meu casamento, da minha família, porque eles diziam, eu vou para quê? Porque daqui um ano você vai estar separada. Mas eu falo, para a glória de Deus, nós temos 32, vamos fazer 32 anos de casado. Aleluia. Para a glória de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. 5 filhos maravilhosos. Mas por quê? Porque houve uma oportunidade na minha vida. Eu recebi Jesus, Ele entrou na minha casa. E eu lembro que a minha oração, eu dizia, Senhor, Ele lá no mundo, eu já buscando ao Senhor. E eu dizia, Deus, eu não quero outro marido, Deus. E Deus ouviu a minha oração. Eu não quero trocar de problema. Eu não quero trocar de problema, Deus. Por que trocar de problema? E o Senhor, ao mesmo tempo, assim, me deu assim, a oportunidade de construir uma nova família. Amém, Jesus. Trocar de filhos, não. Trocar de marido, não. Mas deixar o Senhor construir a minha família. Um terreno dava fruto.
Eu vejo lá ele construindo, ele fica pedreiro lá, né? Não é nem pedreiro, né, meu filho? É ajudando de pedreiro, ajudando lá. E eu vi ali o servente, né? E eu via lá o trabalho que eles tinham para construir ali aquela base, e pegava peso, e aquela luta. Eu dizia, meu Deus, que pena do meu marido, emagreceu tanto. E eu vi aquele esforço. Mas é isso que Deus quer fazer com a família. E quando Ele quer fazer essa construção da família, dói. E como dói. Vocês já viram aquela ilustração do vaso, né? O oleiro fazendo o vaso e quebra, né? E faz de novo. E aí você tem que matar o seu orgulho. Você tem que segurar a sua língua. Você tem que se converter. E de repente, o Senhor, Ele veio e me deu essa oportunidade de construir, de um alicerce. Um alicerce que no momento de chuva, que viesse chuva e derrubasse, mas algo forte. Foi o que Deus tem feito nas nossas vidas, porque nós temos renunciado. Temos renunciado tantas coisas, porque o meu prazer é ver a minha família feliz. E isso tem que ser, igreja. O prazer. Eu falo como mulher, um papel principal da esposa, de apaziguar, de guardar, de cuidar. Amém? Tem crente aqui? Oh, glória! Aleluia! E é bem interessante, queridos, que quando a Cris falou de muitas vezes as heranças hereditárias, só para os irmãos terem ideia, quando eu passei por um encontro, eu fiz um jejum de 8 dias. Durante 8 dias eu fiquei trancado no templo da igreja em Barreiras, e em jejum, somente orando e quebrando essas maldições. Talvez você que nos ouve também, nesta hora, através das redes sociais, talvez amanhã você pode ouvir essa mensagem, e talvez você esteja também enfrentando um problema no casamento. Mas eu quero te dizer que há esperança para você, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua família, há esperança para todos nós. Queridos, entende isso, que quando Jesus entra na nossa casa, nas nossas vidas, Jesus começa a fazer algo extraordinário. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova criatura em Deus. Porém, o seu passado, querido, você precisa arrepender do seu pecado, você precisa arrepender do pecado da sua família. Para que um pecado por identificação? Para que seja cancelado todas as maldições na sua família. Porque há muitas famílias que estão hoje travando uma luta no casamento, entra dia e traz dia e parece que as coisas não melhoram. Entra dia e sai dia, as lutas se intensificam. Mas por quê? Porque muitas vezes, queridos, não busca, porque às vezes os avós, os bisavós, foram avós separados, pais separados, e vem trazendo uma maldição hereditária na família. E que precisa, querido, cancelar essa maldição. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder de cancelar toda maldição hereditária na sua vida. E é em Cristo Jesus que nós podemos buscar isso. É buscando em Cristo Jesus. Então, amados, entenda isso. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de quê? Como fazer isso? Como fazer para que a minha família seja um canal de Deus? O que fazer para que a minha família seja uma bênção nessa terra? O que fazer para ter uma família funcional, uma família feliz? E nesse dia, eu quero que você saiba que Deus te trouxe aqui. Deus está fazendo com que você ouça essa mensagem, para que você comece a entender o propósito de Deus para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento. E com certeza, a sua vida, a sua família jamais será a mesma.
como fazer isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como fazer? Primeiramente, uma aliança com Deus. Uma aliança com Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Faça uma aliança com Jesus. Este é o primeiro fundamento para uma família próspera, feliz e abençoada. Glória a Jesus. Aleluia. Eu posso ver isso dentro da minha casa, que quando nós tomamos uma posição, quando nós tomamos uma posição de quem nós somos em Deus, Deus, Ele transforma. E eu vi essa transformação passando para os meus filhos. E sei que dos meus filhos passarão com os meus netos. Netos e netas. Amém. Porque através de uma posição, de nós como casal, dizer assim, ei, basta. Aqui não. Aqui não. A minha descendência, a partir daqui, você não toca. Amém. Serão abençoadas. Então, quando nós tomamos uma posição em Deus, Ele faz, igreja. Ele faz. Ele é poderoso para fazer. É só nós darmos lugar, morrer para nós mesmos e deixar Deus agir. Deixar o Espírito Santo agir. Aleluia. Glória a Deus. E esse primeiro fundamento, aqui, querido, é onde começa tudo. É onde começa. Nós já falamos isso aqui, mas vale a pena nós repetirmos. Porque muitas vezes, queridos, nós não temos essa aliança com Deus. Nós não temos essa aliança firmada com Jesus. Queridos, quando nós temos uma aliança firmada com Jesus, é como a pessoa que nós amamos como nossa esposa. Um exemplo disso, quando eu namorava com Cris, eu sempre queria dar o melhor para ela. Eu ia ao encontro de Cris, eu ia com a melhor roupa que eu tinha. Eu ia para o encontro com Cris, eu usava o melhor perfume, às vezes eu trabalhava, você nem sabe como. Às vezes eu tinha que descarregar caminhões de bloco e de telha para poder juntar dinheiro para comprar um perfume que ela gostava muito. Porque eu ia trocando de perfume. O dia que eu descobri que ela gostava daquele perfume, e eu fui na Boticário e vi que era o perfume mais caro daquela época. Na década de 90, tinha um perfume, até hoje ainda tem, existe, né? Um perfume delicioso. E era muito caro. E eu gastava muito para poder chegar cheiroso para a Cris, né? E queridos, por quê? Porque eu almejava ter uma aliança. Eu olhava para ela e disse, essa é a mulher da minha vida. Eu ainda era criança, a Cris ainda era criança. Eu ia na casa da mãe dela, eu falei, eu vou casar com essa menina. Eu menino ainda. Então, querido, havia um esforço muito grande para dar o melhor para ela. E, queridos, nós precisamos entender isso. Porque eu tinha esse amor muito forte para a Cris. E continuo tendo ele crescente a cada dia. Eu sempre falo para ela que o amor que eu sinto por ela hoje é maior do que ontem. Amanhã será maior do que hoje. Querido, eu estou mostrando isso porque para ilustrar o que é essa aliança que nós precisamos fazer com Jesus. Jesus, ele tem que estar acima de tudo em nossas vidas. Eu, ao vir para a casa do Senhor, para vir para esse lugar, para adorar a Jesus, eu preciso vir da melhor forma possível. Eu tenho que usar o melhor perfume, eu tenho que usar a melhor roupa, eu tenho que sair de casa celebrando porque eu vou à casa de Deus adorar meu Jesus. Eu não posso trocar isso por nada. Quando eu estava ali namorando com Cris, às vezes os colegas me chamavam, tem um futebol em tal lugar, tem um torneio em tal lugar. Eu disse, não, porque hoje eu tenho um compromisso muito mais importante do que isso. O amor, queridos, que nós sentimos pelo cônjuge.
o amor que nós sentimos por Jesus, eles têm que estar além de tudo. Amém, amados? Nós precisamos amar Jesus ao ponto de nós não queremos estar em outro lugar a não ser na presença. Isso é aliança com Cristo. Porque, querido, não podemos deixar, se tiver 5 cultos na semana, em todos os 5 cultos eu vou estar, porque o mais importante para mim é Jesus, é estar na presença dele. Ah, pastor, mas por que isso acontece só no culto? Não, isso acontece na nossa casa também, mas o culto, querido, é o lugar onde nós estamos celebrando junto como igreja. E esse momento tem que ser celebrado mesmo. Eu tenho que sair de casa com muita expectativa, com muita alegria, porque eu vou estar com Jesus com os meus irmãos, na presença da igreja. Amém, amados? Então essa paixão, queridos, que nós sentimos com Jesus tem que ser regado, esse amor. A Cris me corrigiu, porque uma senhora de 90 anos, de 80 e poucos anos me corrigiu. Você não precisa ter paixão por Jesus, você tem que ter amor, porque paixão acaba, mas o amor não. Então nós precisamos amar a Jesus acima de qualquer coisa. Amar e estar sempre querendo estar na presença, buscando a presença dele. Buscar a presença do Senhor na nossa casa. Porque Jesus, se ele é a pedra angular, se ele é a pedra mais importante, fundamental em nosso casamento, nós precisamos fazer de tal essa pedra mais importante. Amém? Glória a Deus. Amém. Uma nova geração de pessoas abençoadas pode começar com você e seus filhos e seguir até 1000 gerações. Amém? Então, a partir de mim, a partir de você, isso pode acontecer quando você se posiciona e dizer: a minha família viverá os melhores dias. A minha família se converterá. Então não se acostume não, irmãos. Não se acostume àquele filho que está no mundo. Não se acostume não. Fique ali no pé, na brecha, orando, clamando, chorando diante do Senhor, que Ele faz. Porque Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Então, você tem autoridade, eu tenho autoridade para quebrar as maldições. Amém. Que porventura desejam entrar na minha casa. As maldições lá atrás, de famílias, porque não conhecia a Deus. Mas aí hoje o que me posiciona é saber que eu tenho Jesus. E que eu tenho autoridade na minha casa, em Deus, sobre os meus filhos, sobre a minha casa. Amém? Então, essa geração vai ser uma geração abençoada. Eu costumo dizer, os meus filhos é herança do Senhor. Lá em casa eu estou orando e eu falo, eu não tenho filho para Satanás. Não tenho. Meus filhos é do Senhor Jesus Cristo. Meus filhos têm a aliança. Meus filhos foram consagrados ao Senhor. Eu entreguei. No ventre eu entreguei os meus filhos ao Senhor. Então eles, minhas noras, né? Que já são casadas, né? As outras que estão vindo já, graças a Deus. Então, é uma geração abençoada. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tomando a decisão correta hoje, seus filhos serão reconhecidos como pessoas abençoadas pelo Senhor. Eu falo para você, eu posso ver isso na minha casa. Os meus filhos com temor do Senhor. Com temor. Lutando, mas com o temor de Deus, olhando para os pais e dizendo: eu creio no Deus do meu pai e da minha mãe, porque o meu pai foi transformado, minha mãe foi transformada, então eu creio. Não tem quem tira, essa semente não tem quem tira, essa convicção de chamado, essa consciência de filho de Deus. Não tem quem tira do coração deles. Amém?
Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e é lá fora, aonde eles vão. Eu costumo ver um dia, eu lembro que o meu filho, ele bateu o carro numa esquina. E de repente ele ficou meio assim assustado. E eu achei engraçado quando ele me falou que ele lá assustado, aí o rapaz veio e falou, olhou assim para ele, você é o filho do pastor Del, né? Eu já queria ajudar ele. Então assim, verdadeiramente Deus faz com que sejam abençoados. É aonde vai, aonde chega, são abençoados, são reconhecidos como menino, como homens amáveis, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Eu declaro todos os dias na minha casa é do Senhor Jesus. Minha casa é uma casa bendita. Minha família é uma família bendita do Senhor. E aonde eles colocarão seus pés, darão muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nossos filhos não precisarão sofrer com o divórcio. E serão capazes de vencer os divórcios, a pornografia, vencer os vícios, a pornografia ou a corrupção. Com que? Exemplos. Exemplos, palavra. Ah, você vai ser um religioso, achar que teu filho precisa engolir uma Bíblia? Não, igreja. Mas o testemunho. O testemunho. E Deus guardará a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. A bênção é estendida para a nossa casa. Eles vão, quando eles verem um pai e uma mãe casados, bem casados, apaixonados por Cristo, eles vão desejar isso. Eles vão desejar. Eles não vão desejar o divórcio. O diabo pode até querer pousar, mas ele não vai se apoderar. Porque tem uma base forte. Tem uma base forte dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Eu vi muitas coisas. Não, isso aí eu não vou passar, não. Essa herança vai ser uma herança bendita. Amém? Aleluia. Eu costumo dizer, a minha filha, os meus filhos não vai passar o que eu passei. Não vai passar. Porque a partir de mim prosseguirá bênção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O texto 3 João, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho de tua verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, não existe maior alegria para os pais, né, em ver os seus filhos trilhando os mesmos caminhos do Senhor. Eu sempre comento ali com a Priscila, né, e lá em Luiz Eduardo, eu sempre comento, né, da forma em que ela foi conduzida pelos seus pais, né, que essa certeza, essa convicção que ela traz no coração, essa firmeza em Deus, de quem ela é em Deus, de quem ela é em Cristo Jesus.
E da mesma forma eu vejo isso também na vida dos meus filhos, mas na vida da Priscila com uma forma diferente, porque ela nasceu, ela foi conduzida desde criancinha. E lá em casa apenas a Vitória e o Gabriel, que foram criados desde criancinha, não conheceu o outro lado. É por isso que é muito difícil às vezes, quando eu estou testemunhando acerca de como era o nosso casamento antes de Cristo, ela olhar para nós, ele olhar para nós e dizer: pai, era tudo isso, né? Porque eles ficam assombrados, né, por conta da transformação que Deus fez em nossas vidas. Então, amados, é interessante nós entendermos que isso traz uma alegria para o coração dos pais. Mas isso, querida, é uma construção, é preciso investir tempo, é preciso investir muito tempo na criação dos nossos filhos. Não é apenas trazendo aos cultos aos domingos, não é apenas levar na célula na terça-feira. É necessário o culto doméstico, é necessário um tempo de qualidade junto com o filho ensinando. Ela sempre, ela fala que o pai contava história, e eu digo: de onde é que ele tirava essas histórias, Priscila? Muitas vezes ele inventava alguma história, mas trazia Deus para essa história, trazia a presença de Deus, e isso trouxe uma base na família, na vida da Priscila. E com certeza os nossos netos que virão, eles vão estar bem firmados nisso também, os bisnetos, as gerações futuras. E isso, querido, é um projeto de Deus para todos nós. Às vezes nós temos um filho e queremos colocar a Bíblia goela abaixo. Não é assim. Primeira coisa que eles precisam de ver nós é o exemplo. Eles precisam ver o pai chorando no quarto, eles precisam ver a mãe de joelho na sala, eles precisam ver os pais lendo a Bíblia, eles precisam ver os pais se arrumando 3 horas antes do culto para dizer: hoje é dia de culto, vamos celebrar. Já começa a colocar o louvor dentro de casa. O culto não começa na igreja, o culto começa na nossa casa. Amém, amados? E isso vai passando, querido, de geração. São marcas que ficam muito profundo no coração dos nossos filhos. E aí onde a Bíblia diz: pai, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina não é apenas com a palavra, mas é com exemplo de vida, é fazer com que a palavra seja agradável. Queridos, há uma coisa que Johnny me confessou, depois de muito tempo de eu convertido. Johnny fez uma confissão para mim que eu fiquei muito impressionado a forma que ele contou. Ele disse: pai, sabe quantas vezes o senhor fumava e jogava aquele cigarro fora? Eu ficava desejando aquele cigarro, porque quando o senhor colocava na boca, eu achava tão bonito o senhor fumando, eu achava que era tão gostoso, eu achava que era doce, eu achava que era a mesma coisa de estar com um marshmallow, eu achava que era algo muito saboroso. E um dia eu peguei aquele pedaço de cigarro e botei na boca. Pai, mas que coisa terrível! Mas ele passou a desejar, porque ele viu o pai fazendo. Amados, muitas coisas que nós estamos fazendo na nossa casa tem sido de exemplo para os nossos filhos, seja bom e seja ruim. Às vezes nós estamos gastando tempo num celular, às vezes nós estamos gastando tempo na frente de uma televisão, às vezes estamos gastando tempo com tantas coisas que não edificam, mas que os nossos filhos dizem: meu pai faz, ele gosta, é porque é bom. Mas se ele vê nós orando, se ele ouvir nós chorando, se ele ouvir nós lendo a palavra, ele vai dizer: a palavra é bom porque meu pai faz uso dela. Orar é bom porque meu pai todos os dias ora. Orar, casamento é bom porque meu pai e minha mãe é feliz. Eu quero casar, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um pastor, porque é bom, porque meu pai celebra isso. Aleluia. E isso são marcas, queridos. Isso marca a vida dos nossos filhos. E por isso nós precisamos entender. Isso são valores, né? Que é o segundo ponto em que nós vamos estar falando nesta hora. Os valores cristãos precisam ser ensinados e vividos em nossa família. Amém? Aleluia. Valores cristãos: fé, obediência, honra, culto em família, respeito, humildade, amor mútuo e transparência. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar a nossa família. Vou trabalhar.
vou estudar. Vou passar nos melhores concursos. Vou viver minha vida. Eles vão crescer. Filhos vão voar. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Porque talvez o dinheiro não possa... O dinheiro não vai trazer felicidade a ele. Teu concurso não vai trazer felicidade na tua casa. Mas Jesus sim. Não negocie. Me lembro, casei muito cedo. E a sociedade me cobrava. Cris, você não vai fazer uma faculdade. Cris, você não vai fazer isso. Mas, naquele momento, eu tinha algo no meu coração. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou cuidar deles. E para a glória de Deus, irmãos, eu fui privilegiada de querer cuidar da minha família do que as coisas lá desse mundo. Não estou dizendo para você não estudar, não. Tem que estudar sim. Mas você tem que ver o tempo de Deus. O tempo de Deus, o momento que Deus libera a palavra. E eu pude ver, eu pude consolidar os meus filhos. Mas não saíram nenhum, saíram sim. Saíram sim, mas a semente estava plantada e o temor era tão grande que eles retornavam. Eles retornavam, porque eles sabiam que aonde eles andavam não era o lugar que era para eles estar. O lugar que era para eles estar era na presença do Senhor. Amém. Porque eles me viam chorando, orando, clamando, expulsando demônio. Tinha dia que eu dizia assim, meu Deus do céu, minha mãe está, meu Deus do céu. E aí começava o quê? Me ajudar a expulsar demônio do pai. Johnny ainda com 11 anos. Dizer assim, comigo, ia para a igreja comigo, buscando o Senhor. Uma criança apenas de 11 anos. E Deus fazendo na vida dele. Então não negocie não. Não negocie não. Sua família não. Sua família é a coisa mais importante da sua vida. Amém. E aleluia. Isso é muito interessante, essa questão de negociar. Porque, queridos, nós estamos vivendo numa geração em que as crianças têm mais tios do que pai. São crianças órfãos de pais vivos. Como assim, pastor? Hoje o que mais as crianças têm é a presença do tio da van, do tio da escola, do tio da escolinha de futebol. Mas não tem a presença do pai e nem a presença, às vezes, da mãe. Porque a necessidade de construir creches e mais creches, e mais creches, e mais creches. Porque hoje a sociedade, ela está mais preocupada com a sua posição perante a sociedade. Dar uma resposta para a sociedade. A sociedade exige que você tenha uma faculdade, porque se você não tiver uma faculdade, você não é ninguém. A sociedade exige que os seus filhos, antes de crescer, tem que ir para outra cidade, estudar, meio que você tem que negligenciar qualquer princípio, mas você tem que fazer isso. Isso não é errado, nós não estamos aqui fazendo uma apologia a isso, não, pelo contrário. Nós estamos trazendo aqui, a família é mais importante do que tudo, o bem-estar da família é mais importante do que tudo. Mas estamos vendo hoje os consultórios psíquicos estão lotados de pessoas doentes emocionalmente. E essas doenças, querido, quanto mais você vai se aprofundando em cada caso, você vai ver que foram problemas que ocasionaram na infância.
Porque os pais entregaram os filhos para os tios, entregaram para o tio às vezes na própria família, ou o tio do vizinho, e essas crianças são abusadas, são molestadas, ainda são tocadas. E isso traz, querido, uma marca profunda na vida dessas crianças. Essas crianças crescem, esses traumas permanecem. E, amados, tem sido o mal desse século. Quando a mãe deixa, igual a Cris deixou de estudar na época para cuidar dos filhos, porque ela não confiava o filho na mão de tios, na mão de outras pessoas. Ela renunciou a isso. Começou a estudar quando o filho mais novo já estava com seus 10 anos de idade. Começou a estudar, não foi tarde, mas ela investiu tempo com a família. Ela cuidou daquilo que era mais importante. Às vezes eu falo para ela, Cris, hoje você poderia ter uma pessoa bem sucedida profissionalmente, mas que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder a sua família, perder os seus filhos? Talvez você hoje está trabalhando tanto que tem negligenciado isso. Eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter a melhor casa da cidade, e aí você negligencia o que é principal, o que é mais importante, a criação dos seus filhos. Irmãs, você tem uma importância muito grande na formação do seu filho, porque é o dia todo você está com ele, é o dia todo você pode estar semeando. Queridos, palavras são sementes. Nós temos visto hoje crianças com 2, 3 anos, que conta a história da Bíblia. Porque onde é que ela aprendeu sozinha? Não, porque a mãe estava do lado, o pai estava do lado ensinando quem era Moisés, quem era Abraão, quem era... Irmãos, nós precisamos acordar. Não podemos entregar as nossas famílias, querido, para o mundo. Não podemos fazer das nossas famílias, querido, mais uma estatística do divórcio, mais uma estatística. Nós podemos e nós devemos levantar enquanto é tempo. É hora de nós nos levantarmos, é hora de nós dizermos sim para Deus, é hora de nós dizer assim, eu não aceito na minha família, os meus filhos são filhos do altar, meus netos serão netos do altar, toda a minha descendência servirá a Jesus, toda a minha descendência viverá para cumprir cabalmente um propósito de Jesus na terra. Isso depende de mim, isso depende de você. Nós precisamos estar estabelecendo a ordem de prioridade na nossa casa. Primeiramente, Deus. Primeiramente, Jesus na minha vida. Segundo, eu. Terceiro, a minha esposa. Quarto, meus filhos. Quinto, ministério, amigo, trabalho. Eu não posso negligenciar isso. Primeiro, se eu negligenciar qualquer uma dessas partes, queridos, eu vou sofrer no futuro. As consequências, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, primeiramente, eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Segundo, eu preciso estar bem comigo mesmo. E é só através da busca da palavra é que eu vou estar bem comigo mesmo. Porque é essa palavra, querido, que vai me encher. É a palavra de Deus que vai trazer vida de Deus em mim. E essa vida de Deus, ela é capaz de me transformar a cada dia em um homem feliz. Eu não vivo pelo que eu tenho, eu vivo pelo que eu sou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus e eu preciso expressar essa alegria todos os dias em minha vida. Terceiro, a minha esposa. Eu não posso, querido, fazer com que os meus filhos tomem o lugar da minha esposa. Uma certa época, um dos meus filhos, se eu não me engano foi o Johnny, ele falou algo para a Cris, e eu cheguei e falei para ele, bem duro com ele, falei assim, olha meu filho, se você não respeita ela como sua mãe, você vai respeitar como a minha esposa, mas você não vai falar mais isso. Foi a primeira e a última vez, porque querido, nós precisamos entender, o filho não pode tomar o lugar da esposa. Se você tem o costume de levar o seu filho para o quarto, seu filho porque é pequeno para a cama, não faça isso. Porque muitas vezes você está pensando que ele está dormindo, mas não está dormindo. A criança, ela começa a sua formação a partir dos 8 meses, o caráter é formado a partir dos 8 meses de vida. E muitas vezes ela está sendo marcada, porque ela não vai entender, na cabeça dela ela não vai entender. Quando o marido abraçar a esposa, ela não vai entender. Não faça isso.
Faça com que seu filho durma no seu quarto. Ah, vai chorar, ele vai chorar o primeiro dia, vai chorar o segundo dia, mas no terceiro dia esse choro vai passar. Mas não faça isso. É orientado pelos profissionais. Quando colocar uma criança no colo, jamais deixe que alguém coloque o seu filho no colo, em cima da genitais. Jamais. Não deixe. Porque isso marca as crianças, marca não só no sexo masculino como feminino. Quantas pessoas nós temos atendido, pessoas com 30 anos de casada, e chega até o consultório e diz, olha, eu não consigo ter uma relação com meu esposo, estou casada há 30 anos. E quando você vai ver, onde está o problema? Na infância. Foi tocada. Foi alguém que colocou no colo, e de repente acontece algo estranho, ela não vai entender, mas fica a marca. Então, queridos, tenha cuidado, estabeleça a ordem na sua vida. Se você zela pela sua família, estabeleça ordem em nome de Jesus. Aleluia. Santifique-se em favor de sua família. Os pais devem santificar-se a favor dos seus filhos. Santificar os pais. Levantar em oração, em jejum, se santificando para que essa descendência seja santificada. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, glória irmãos? A Deus. Então, esse amém está mais fraco aí, os irmãos, cutuca alguém que está do seu lado e pergunta, e não dorme não, meu irmão, já estamos sinalizando. Amém, amados? Esse amém está muito fraco. Aleluia. Glória a Deus. Então, se santificando em Deus. Ah, Senhor, meu filho está agindo assim, minha filha está agindo assim, Senhor, perdoe. Vai para o choro, orar por ele, orar por ela. Gerando. Gera seu filho, gera sua filha. Amém? Amém? Glória a Deus. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E é através do arrependimento, da confissão e do perdão. Eu me arrependo. Eu me arrependo pelas maldições. Eu confesso. Às vezes as pessoas chegam diante do Senhor e vai pedindo perdão por atacado, né? Senhor, me perdoa por isso. Mas o pecado, ele tem nome. O pecado, ele tem nome. E nós devemos tomar essa posição. Senhor, me perdoe por isso, isso e isso. Eu te peço perdão, Senhor. E aí você se arrepende, você confessa, e o Senhor, ele vai fazer. E o Senhor, o Espírito Santo, ele vai tratar em nós. Amém? Glória a Deus. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Através de nós confessarmos o nosso pecado, nós somos curados. Amém. Curados. Santificados. Quem é a igreja que aguenta ficar ali escondendo ali? Não toca aqui não toca aqui não. Precisamos verdadeiramente se arrepender, depois está fazendo de novo. Não, isso não é arrependimento, isso é remorso. Aquele pecadinho de estimação que alguns têm, de repente você está caindo de novo. Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos a cada dia nos santificar, para que a nossa descendência seja santa. Dói, mas tem que acontecer.
Porque um dia o Senhor vai ver. Um dia o Senhor vai estar ali. Um dia o Senhor vai chamar a igreja dele. E muitos vão ficar olhando. Que pena. Você poderia ter uma chance para confessar. Você teve chance para confessar. Mas não confessou. Aleluia. Para ser curados, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E para nós já entrar já na fase final, também é necessário orar pela família. Primeiro por si mesmo, nós precisamos orar por nós mesmos. Todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias nós precisamos orar pela nossa esposa, nossos filhos, e isso com imposição de mão. Nós vamos aprender ainda no decorrer desse congresso da família sobre a importância do marido, do homem. E nós, como homem, nós precisamos impor as mãos sobre a nossa esposa, os nossos filhos. Mas primeiro eu preciso orar por mim mesmo, pela salvação eterna dos meus descendentes, futuros genros, noras. Quem conhece o testemunho meu, do pastor Cleófas, nós já contamos aqui que ele já orava por Johnny e eu já orava por Priscila, né? Então, há muito tempo que Deus já havia colocado isso em nossos corações. Já ora pelos netos, tá vendo? Gerando. E que nós vamos orar com os nossos netos, gerando o quê? Nossos netos pastores. Porque, queridos, o pastor Cleófas falou aqui que realmente não é fácil ser pastor. Mas não existe nada nessa terra mais gratificante do que ser um pastor. É algo que nos dá tanta alegria, tanta felicidade, porque nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo que Jesus gostaria que todos os homens fizessem, que pastoreasse sua casa e pastoreasse as ovelhas dele aqui na terra. Amém? 6, né? 6º ponto. Plante boas sementes para que seus descendentes colham bons frutos. Plante boa semente, queridos. As gerações futuras, elas vão herdar aquilo que nós semearmos hoje. Aquilo que eu estou semeando, aquilo que você está semeando, que nós estamos semeando, nossos filhos vão herdar. E às vezes tem pais que se preocupam tanto em construir grandes impérios, né, para os filhos, achando que vai deixar uma coisa boa. Mas até hoje eu ainda não vi uma família unida para dividir os bens que os pais deixaram. Pode existir, eu ainda não vi. Todas que os pais deixaram bens materiais, é uma confusão. Briga, daqui a pouco é irmão colocando outro na justiça, e assim vai. Mas as sementes que nós deixarmos no reino espiritual, querido, eles colherão todas elas na proporção a qual Deus vai estar reservando para eles. Posso ouvir um amém? Aleluia! Aleluia! Não vos engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pergunta a pessoa que está do seu lado e diz: o que você está semeando? E 7ª e última, assuma seus erros e peça perdão. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Em qualquer posição que nós estivermos, como pai, você como esposa, como filho, entenda uma coisa. Errou, não é feio pedir perdão. Errou, peça perdão. Quantas vezes eu já dirigi os meus filhos e dizer para ele: filho, eu não deveria ter falado assim com você. Eu errei, me perdoe. Eu não deveria ter te chamado a atenção na presença dos seus amigos. E eu te chamei a atenção, me perdoe. E aí recebe o perdão. Entenda isso, porque quem não perdoa, destrói a ponte que ele terá que passar. O perdão, querido, ele tem que estar no centro do nosso viver, do viver cristão. E quem não perdoa, destrói a ponte que ele vai passar. Perdoe e torne-se parecido com Jesus. Não perdoe e torne-se parecido com quem te ofendeu. Quando você perdoa, você se torna parecido com Jesus. Quando você não perdoa, você parece com quem te ofendeu.
entenda, são apenas 7 passos para nós termos uma família feliz. E isso é uma responsabilidade não apenas do marido, da esposa, é os dois juntos. Orando junto, gerando junto, profetizando junto, semeando junto dentro da família. Com certeza, nós escolheremos famílias felizes. Os nossos filhos terão famílias felizes. Os nossos netos terão famílias felizes. Os nossos bisnetos terão famílias felizes. Por quê? Porque a partir de agora, nós entendemos que é uma necessidade de ter uma aliança com Jesus. É necessário me aliançar com Ele. É necessário eu ter essa responsabilidade, de ter esse compromisso, de estar valorizando essa aliança todos os dias, vivendo uma vida respaldada nessa aliança. É necessário entender os valores cristãos que precisam ser ensinados aos meus filhos. Esses valores eu preciso ensinar para eles. Eles não vão aprender na rua, eles não vão aprender na igreja, eles precisam aprender em casa, sentado à mesa, almoçando junto, tomando café junto, que aqui está também outra coisa que nós precisamos valorizar a nossa mesa. Queridos, todo casal, quando nós iremos aconselhar, nós não aconselhamos eles a comprar primeiro o quarto, nós aconselhamos ele a comprar primeiro a mesa, porque a mesa, querido, é o lugar onde nós temos comunhão um com o outro, onde nós estamos a 1 metro de distância, olhando olho no olho para o outro, ensinando os nossos filhos, ensinando o nosso cônjuge, justamente os valores cristãos. Esses valores não podem morrer, ele precisa, querido, continuar. Nós precisamos investir tempo. E terceiro, estabeleça a ordem de prioridade. Se você tem isso, querido, em mente, em estabelecer ordem, eu tenho certeza que você terá uma família feliz. Você já é uma família feliz. E os seus descendentes terão também família feliz. Quarto, a santidade. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. O que é isso, pastor? É você estar vestido de uma veste branca todos os dias e tendo cuidado de entrar no carro e não sujar essas vestes. Sentar numa cadeira, olhar se ela não está suja. Entrar em um lugar e ver se não tem poeira. Isso é um santo lutando para não se contaminar com o pecado. Aleluia! Quinto, ore por sua família. Tenha o hábito de orar pela sua família. Seja um com a sua esposa. Esteja sempre orando de mãos dadas com ela. Esteja sempre orando com os seus filhos de mãos dadas com ele. Tenha pelo menos, se os filhos são casados, uma reunião mensal para você comer junto e orar junto com os seus filhos. Plante boa semente. Plantando boa semente, eu tenho certeza que você vai colher, que nós colheremos bons frutos. E, por último, assume os seus erros. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Você não é 100% correto. Você vai ter momento que você vai errar, mas tenha a hombridade. Tenha a humildade de dizer, eu errei, me perdoe. E você terá uma família muito feliz. Amém, minha filha? Vamos colocar de pé nessa hora. Aleluia. Pega na mão. Eu queria, se você estiver com a sua família aí próximo, pega na mão dos seus filhos, pega na mão do seu cônjuge. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o pai estiver aqui, eu queria pedir, se o pai não tiver, a mãe pode fazer isso. Coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, nessa hora. Vem aqui, Vitória. Coloca a mão sobre a cabeça do seu filho nessa hora. E faça uma oração para ele, por ele nessa hora. Abençoa o seu filho, profetiza sobre a vida do seu filho nesse momento. Abra sua boca agora, Pai, e diz, eu abençoo o meu filho. Todas as vezes que você fala em abençoar alguém, você está liberando ele para prosperar. E nessa noite você tem a oportunidade de abençoar o seu filho, de dizer, eu abençoo o meu filho. Eu declaro que o meu filho prosperará. Eu declaro agora
sobre a vida dos meus filhos, representada aqui pela vida da Vitória. Eu declaro que a vida do Johnny, a vida do Diego, a vida do Diogo, do Gabriel, da Vitória, eu declaro que eles abençoados, eu declaro que eles prosperarão, eu declaro que a descendência deles servirão a Cristo, que toda a nossa descendência, a primeira geração, a terceira geração, até 1000 gerações servirão a Deus de todo o seu coração. Eles viverão para cumprir cabalmente o chamado divino em suas vidas. Eles viverão todos os dias para cumprir o chamado de Deus em sua vida, como homens e mulheres de Deus. Eu declaro agora que nenhum da minha família se perderá, nenhum da minha descendência se perderá. Todos eles viverão cabalmente o propósito de Deus aqui na terra, viverão para cumprir esse chamado, viverão para ser abençoado, viverão para abençoar famílias, para abençoar vidas. Aleluia. Queremos declarar, em nome de Jesus, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serão canais de Deus nessa geração e nas próximas gerações. Eu declaro que nenhum plano de Deus nas nossas famílias e nossa descendência serão frustrados. Eu declaro que eu e a minha casa viveremos para servir o Deus que nós conhecemos todos os dias das nossas vidas. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos a Deus dentro do propósito para qual Ele nos chamou. Eu declaro em nome de Jesus, nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos servirão a Deus de todo o seu coração. Terão prazer na palavra, terão prazer na presença do nosso Deus. E eu profetizo nessa noite, todas as famílias da terra conhecerão o Deus que nós servimos. As próximas gerações, eu declaro que conhecerão a Deus, que servirão a Deus de todo o seu coração. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre as famílias da cidade do Espírito Santo. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que as famílias da cidade do Espírito Santo é do Senhor Jesus Cristo, por direito de criação, por direito de redenção. Em nome de Jesus, eu proclamo libertação, eu proclamo cura, eu proclamo salvação sobre essa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória a ti, Deus. Espírito Santo, toma, Pai. Toma cada coração, Pai, nessa noite. Um coração sensível, um coração, meu Deus, Pai, grato, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui nesse lugar. Obrigada por cada mãe, Senhor, cada mulher que veio a esse lugar, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu é fiel. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. E por isso nós cremos, Senhor, em todas as promessas. As promessas que o Senhor tem para a Tua igreja. Amém, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós não nos calaremos. Amém. Mas nós seremos a cada dia levantada dentro da nossa casa. Amém. Pai, com sabedoria. Amém. Pai, que nós viemos construir essa casa com sabedoria, com inteligência, Senhor, venha ser consolidada. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, pelos muros levantados, pela base, Pai, que está somente em Ti, em Jesus. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória. Oh, Senhor, Tu és, Pai, Tu és a pessoa principal dessa noite. E sabemos que o Senhor falou a cada um dos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Amém. Nós declaramos que sobre a cidade de Luz de Espírito Santo está o sangue de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, profetizar restituição, Senhor, sobre esses casamentos. Amém. Em nome de Jesus, nós declaramos, nós não aceitamos separação. Em nome de Jesus, nós declaramos que a reconciliação virá sobre os casais, um amará o outro, Pai. Homem, mulheres, Senhor.
em nome de Jesus, e vão viver para glorificar o teu nome, para que venha nascer uma descendência abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Eu abençoo, Pai, cada vida aqui, cada mulher, Senhor, em especial, cada mãe, que a sabedoria do trono venha sobre cada uma delas, Pai, aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, e te bendizemos. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Pastor.